estou recebendo mais uma vez aqui no programa a presença do ex-prefeito municipal de Rondonópolis e agora voltando a assumir o cargo no Legislativo, o deputado estadual José Carlos do Pátio do Solidariedade. Deputado, bom vê-lo novamente. Bom dia. Obrigado por estar conosco aqui. Eu tenho certeza que a sua presença, a sua estada na Assembleia Legislativa tem sido, assim, muito importante. Eu tenho visto algumas manifestações por lá e acho que agora nós vamos ter uma Assembleia com opiniões diferentes, diferenciadas daquilo que foi nesses últimos 20 anos. Como é que está o clima hoje na Assembleia Legislativa, deputado? Olha, existe aí, os parlamentares estão focados primeiro em buscar caminhos para rever algumas questões da gestão anterior, do governo anterior, né? Nós temos lá a CPI do VLT e da mobilidade urbana, nós estamos tendo uma CPI que vai investigar a questão das sonegações fiscais dos incentivos, nós temos uma outra CPI que vai investigar as OS, organizações sociais e os hospitais regionais. A gente sente que há uma predisposição de buscar caminhos. Agora, ninguém pode negar também, aqui também eu quero deixar claro, que as gestões anteriores também da Assembleia cumpriram o seu papel. Eu não quero aqui fazer crítica a ninguém. Eu acho que a atual gestão está querendo buscar novos caminhos, mas as gestões anteriores também cumpriram o seu papel, tanto é que a Assembleia hoje é uma instituição, ela é bem estruturada para as políticas públicas. Eu até entendo a sua fala, deputado Zé do Pátio, mas eu confesso que essa legislação agora me anima mais do que as que ficaram para trás. Porque até então a gente não via embates, não via discussões, propostas. Era assim, o boi vai à frente e o resto vai atrás. Era mais ou menos dessa forma que tocava por lá. Mas começou os trabalhos na Assembleia Legislativa e, como o senhor bem disse, já com 3 CPIs. O doutor Leonardo Albuquerque vai estar presidindo a CPI das OSS, das organizações sociais na área da saúde. O deputado Oscar Bezerra, do PSB, vai estar à frente da CPI da mobilidade urbana, principalmente do VLT tão sonhado. E o senhor trazendo de volta a discussão, através da CPI, dos incentivos fiscais, das renúncias e de outras coisas mais, que outrora, quando o senhor passou pela Assembleia Legislativa, já fazia, trazendo à tona os incentivos fiscais com relação à compra das aeronaves, principalmente dos poderosos do agronegócio aqui do estado de Mato Grosso. O senhor está trazendo novamente essa CPI e eu pergunto, o que de fato está acontecendo e o que de fato está por trás de tudo isso? Olha, na verdade, Agnello, o PIB do Mato Grosso é 80 bilhões e a arrecadação do Mato Grosso ela está girando em torno de 12 a 13 bilhões. Enquanto o PIB cresce de forma geométrica, a arrecadação está crescendo de forma aritmética. Quer dizer, se você fizer uma análise no gráfico, você nota que está havendo um grande número de setores da economia que estão sonegando impostos. A palavra é essa mesmo, deputado? É sonegando impostos? Na verdade é o seguinte, você sabe que alguns setores da sociedade começam com aquele discurso tudo pelo desenvolvimento. Sim. Tudo... Pela geração de emprego, renda e tal. Só que a lei, ela tem critérios para gerar emprego, para gerar renda. A lei, ela tem critérios. Então, muitos foram concedidos incentivos para gerar emprego e gerar renda para o estado de Mato Grosso. Mas se você pegar e analisar as planilhas, veem que não gerou emprego, não gerou renda e ele não pagou impostos. Então, quando você vê que aquela política de incentivo não concebeu realmente incentivo, então é renúncia.
Renúncia que você está deixando de aplicar dinheiro em educação, saúde, para atender os interesses de uma minoria de empresários que não pagam impostos. Enquanto o comerciante aqui no centro de Cuiabá, em várias cidades do estado, estão pagando seus impostos em dias, grandes empresários em vários setores não pagam impostos. Quais são esses setores mais beneficiados com esses incentivos fiscais que ficaram notabilizados aí, principalmente nos últimos 12 anos, desde o momento em que o hoje senador Blairo Maggi assumiu o governo do estado? Veja bem, o incentivo nós somos favoráveis. Não somos favoráveis à renúncia fiscal. Eles, por exemplo, eu vejo, Agnello, que o incentivo ele tem que ser por segmento da economia. Certo. Né? E qual segmento hoje é o mais beneficiado? Por exemplo, a JBS, por exemplo, é uma empresa que ela ela tem vários frigoríficos. Sim. Existem informações, por exemplo, que ela tem incentivo. Se todo segmento não tiver, só tem ela, já é um erro. Sim, porque daí não tem competitividade. Com certeza. Então, nós vamos estudar justamente isso. Então por que ela teve incentivo e por que outras não tiveram? Outros frigoríficos não tiveram. Não tiveram incentivo. Então, aquele frigorífico que não teve, ele quebra, porque ela pega e começa a ter mais competitividade. Obviamente, sem dúvida. E daí, então, o incentivo ele tem que ser por segmento e não atender uma empresa, outra empresa. E é o que está acontecendo hoje no estado de Mato Grosso? Olha, isso tudo nós vamos investigar. Porque há quem diga, deputado, que a classe mais beneficiada hoje com os incentivos fiscais é a turma do agronegócio. Não, é um setor que, inclusive, é uma das coisas que você pode notar claramente no IBGE, que o índice Gini, que é o índice que mede a concentração de renda, o estado do Mato Grosso é o estado que tem maior concentração de renda do país. É o estado que a diferença entre o rico e o pobre é maior. Por quê? Porque uns estão ficando ricos da noite para o dia, porque não pagam impostos, enquanto que outros estão pagando impostos, como eu digo, o comerciante, o dono da ótica, certo, o dono do mercado. Ele paga impostos e alguns setores estão sendo beneficiados. Foi um instrumento utilizado por governos anteriores para atender alguns setores ligados a eles. E nós vamos investigar isso daí. Bom, obviamente, deputado, o senhor está propondo essa CPI que foi aprovada pelos demais colegas na Casa de Leis, é porque há sérios indícios de irregularidades. Né? Há sérios indícios de irregularidades. Agora, por exemplo, eu vou te dar um exemplo, o regime especial. Sim. Regime especial, né, que você me perguntou aqui antes. Realmente é uma preocupação que eu tenho. Nós vamos investigar o regime especial. O que é o regime especial? Vamos supor, a pessoa evacua a produção do estado do Mato Grosso, sim, né, e deixa para pagar o imposto depois. E nós temos informações de que existem laranjas, empresas laranjas, que faz o regime especial. Mas isso está debaixo do nariz, das barbas da Secretaria da Fazenda do Estado de Mato Grosso? Não, nós vamos investigar. As denúncias estão chegando e nós vamos investigar. Porque isso soa como que há aí uma conivência da própria Secretaria de Fazenda do Estado com relação a essa que poderíamos dizer partilha. Eu vou, inclusive, a ideia que eu tenho é buscar a auditoria que está sendo feita pelo governo do Estado, sim, dos incentivos. Sim. Já conversei com o secretário de Desenvolvimento Econômico. A auditoria. Vamos também buscar todas as informações que nós temos da Secretaria de Fazenda. Vamos buscar todas as informações sobre denúncias. Nós estamos instalando um telefone para uma ouvidoria nossa, para a gente ver tudo isso. Por que isso, Agnello? Porque nós precisamos de aumentar a arrecadação do Estado, né? O Estado do Mato Grosso, ele precisa de melhorar a sua arrecadação e a gente sabe que alguns setores só negam impostos, enquanto há alguns setores até mais pobres, coitado, carregam o Estado nas costas. Trocando em miúdos, os pequenos estão trabalhando para pagar o desenvolvimento e crescimento dos grandes. Dos grandes, isso mesmo. É isso que está acontecendo no Estado de Mato Grosso. É isso mesmo. Bom, isso volta, então nós vamos ter que voltar um pouco lá atrás, porque esse discurso, ele já vem sendo discutido já há muitos anos. Você lembrou de um assunto, sabe, que foi muito, muito oportuno. Quando eu fui deputado outra vez,
aquela questão dos aviões. Sim. Quer dizer, não tem sentido ter incentivo para importar peça de avião, equipamentos de avião. E que na época beneficiou grandemente o agronegócio. Grandes agricultores do e a estado Assembleia naquela foram época altamente beneficiados. Então eu concordo com você, houve uma conivência do poder constituído do Estado. Houve uma conivência. Bom, eu gostaria que realmente o senhor falasse sobre isso. Bom, agora a CPI foi aprovada. Não só a dos incentivos fiscal, renúncias e desvios, fraudes, né? Mas também a OSS e da mobilidade urbana. Agora, como realizar essa CPI? Porque há uma reclamação generalizada da total falta de estrutura e condições dentro da Assembleia Legislativa. E essa CPI vai ter que aguardar mais alguns dias. Na verdade, nós estamos contactando com professores da Universidade Federal, tentando ver se a gente busca técnicos de ponta, de qualidade, né, para essa auditoria. Dentro da Assembleia não tem esses profissionais? Não, eu estou chamando da Assembleia, hoje mesmo eu estava analisando os nomes, alguns procuradores. Certo. Principalmente que têm conhecimento na área tributária. Certo. Procuradores, advogados, concursados, que têm independência, né? É muito importante ter independência. E os auditores nós não temos, não. Nós temos alguns contadores, mas auditores a Assembleia não tem, não. Podemos estar chamando auditores do Tribunal de Contas. A Assembleia Legislativa não tem auditor? Não tem. Isso, então, fica de competência única e exclusivamente do TCE? Não. Nós vamos solicitar um apoio ao Tribunal de Contas e vamos também contratar. Talvez de alguma... talvez da própria Universidade Federal, técnicos da Universidade Federal. Deputado Zé do Pátio, o senhor tem uma diferença assim grande de muitos. O senhor fala aquilo que tem que falar, não fica passando ali o sebo do negócio ali, não. Como é que está a situação da Assembleia Legislativa? Porque o que nós mais estamos ouvindo ultimamente de deputados, ora de Emanuel Pinheiro, do PR, ora de Janaína Riva, do PSD, ora de outros deputados mais, da falta de condições de trabalho lá. Está faltando tudo lá. Não, na verdade é o seguinte, houve uma demissão de quase 1.000 funcionários. Sim. Né? E a Assembleia, ela tem uma estrutura que precisa de funcionar. Certo. Por exemplo, a comunicação parou, a gestão em si, né? A Secretaria-Geral tá quase que parada. Então, o sistema parou. Precisa de recontratar? É lógico, nós não vamos recontratar a quantidade que saiu, né? Mas precisa de recontratar uma estrutura para manter a Assembleia funcionando. A estrutura está bem aquém daquilo que era necessário. Mas a mesa diretora não sabia disso, porque normalmente quando você vai fazer uma demissão, há toda uma avaliação feita antes e até chegar-se à conclusão de que realmente precisa demitir. Mas, obviamente, a máquina não pode parar. Na verdade, que na sequência demitiu já ter alguém para repor? Na verdade, era essa a esperança nossa, né? Que houvesse as demissões em fevereiro, até porque é normal, mudou o presidente, mudou a mesa, claro. É normal, cargos de confiança. Mas era necessária a recontratação imediata para continuar. Sim. Não precisava de ser a mesma quantidade que tinha, mas precisa de um número para atender as necessidades. Mas não o fez. Não o fez. Quer dizer, não o fez em fevereiro e nem em março. E as informações que eu tenho, e aí que a mesa está nos comunicando, que a partir de abril vai começar a fazer as recontratações. Eu não sei se é uma quarentena para analisar o quadro da gestão. Sim. Vamos analisar como é que está funcionando, como é que é a engrenagem. Foi uma decisão da mesa, né? Eu, particularmente, vou te falar a sinceridade, eu não entrei no mérito. Certo. Né? Mas, assim, uma coisa eu digo, eles estão com o propósito de dar um enxugamento e descentralizar, né? Agora, mas também, nessa circunstância que está, não tem como funcionar a instituição. Eu até quero aqui, publicamente, convidar novamente aqui para retornar ao programa o deputado Eduardo Botelho, ele que está à frente, né, desses trabalhos, para que possa trazer aqui já números, né? Aliás, falando em números, uma notícia surpreendente, pelo menos eu fiquei surpreso, nesses 2 primeiros meses na Casa de Leis, já houve uma economia de 20 milhões de reais. Na verdade, é o seguinte, a casa, ela não andou, ela não funcionou.
Houve economia? Houve. E há uma decisão da casa, nessa economia, devolver o dinheiro para o Estado. Sim. E eu não sei se eu... atender a área da saúde. Isso. Nos 141 municípios. Isso. Agora, 20 milhões, deputado Zé do Pátio. Tudo bem que teve a demissão aí de 1.000 comissionados, mas 20 milhões em 2 meses... Da onde saiu essa economia? Não teve compra de papel higiênico, por exemplo, não teve compra de produtos de limpeza, não teve compra do cafezinho que faltou lá, não teve compra de outros materiais. Da onde sobrou? Não, é o seguinte, o que eles fizeram? Eles fizeram uma quarentena, Sim. não licitaram nada, não compraram nada. Sim. Não vou negar, a máquina ficou parada, Certo. né? Fechou tudo. E fizeram uma análise de tudo, agora que eles vão começar a engatinhar, né? Agora, eu volto a dizer, a gente até entende a quarentena que eles fizeram, que foi Sim. realmente uma economia violenta, mas não tem como ficar da forma como está. Agora, também não precisa necessariamente contratar 1.000, igual tinha antes, né? Sim. Bom, um outro assunto que está tomando conta lá da Casa de Leis é o FETAB, né? O senhor já deixou claro que nos seus pronunciamentos que é a favor do FETAB. Eu né? até quero dizer o seguinte, Sim. eu até, assim, como é que eu diria para você? Quando foi há 15 anos atrás, eu votei contra o FETAB. Sim. Senão eu não posso ser injusto com você. Por que eu votei contra? Porque o governador, na época, Dante de Oliveira. era o Dante, o Magrão. Dante Martins de Oliveira. Isso. Ele tirou o dinheiro do ICMS, do óleo diesel, Sim. e criou o fundo. Certo. E daí 5 deputados votaram contra. Eu, Séries, Gilney, Moacir Pires e Joaquim Sucena. Agora, dentro do FETAB, Sim. o que aconteceu com o FETAB? Na verdade, eu sou contra, mas piorou agora. Piorou por quê? Porque eles criaram o FETAB, hoje o Estado arrecada 1 milhão por ano do FETAB, e mais de 1 milhão, e criaram alguns penduricalhos Certo. para o FETAB. Primeiro, que eu quero colocar, criaram alguns fundos, fundo de apoio à cultura da soja. Hoje, a ProSoja recebe em torno de 4 milhões por mês. Certo. Olha, o que eu quero colocar para você, Agnello? O público está sendo pautado pelo privado e ninguém faz nada. Quer dizer, a ProSoja receber 3, 4 milhões por mês. Mas a ProSoja não é uma instituição pública, é uma instituição privada. Pois é, e ela está recebendo. Quer O dizer Estado que arrecada para ela. O Estado está repassando recursos públicos Pra que ela. deveriam ser empregados na melhoria de estradas e na ampliação da habitação, que é o propósito da FETAB, que é um fundo estadual para transporte e habitação, está sendo repassada para a ProSoja. Para a ProSoja. Para a E ProSoja. para quem mais, deputado? Para o algodão, para o IMA, Instituto Mato Grossense do Que Algodão. também Para o boi, né? Lá não sei se é para Crimate, mas é para o boi. Sim. Que é o Fabov e da Madeira. Seria então por isso que partiu da própria ProSoja o pedido, o encaminhamento para mudança total do FETAB? Ou não? Foi isso. Então a intenção foi aí que eu decidi. Sim. Nós ganhamos na justiça, quero aqui parabenizar a AMM, a deputada Janaína, nós, que inclusive o grupo nosso que ganhamos no Supremo Tribunal Federal para que os municípios tenham o direito, que era uma lei do deputado Riva, Sim. que o município tenha direito de ter 50% dos recursos Tá, aí FETAB. a ProSoja entrou, obviamente, na justiça, contra os municípios receber. Tentando derrubar Daí esta eu lei pergunto que pra foi você. aprovada na Assembleia Legislativa. Lei do deputado Riva. Do ex-deputado José Riva, tentando fazer com que estes recursos, ao invés de ir para os municípios da forma como for aprovada, fosse então remanejado para outros fins. Então acaba com o FETAB, então não poderia mais chamar FETAB. Ela está pautando o dinheiro público. Olha só, a iniciativa privada
tá dando pito em nós, que é do poder Deixa público. eu lhe fazer, deixa eu dar uma pitada A aqui. iniciativa privada está falando o seguinte: olha, os prefeitos não podem receber dinheiro, mas eu posso. Entendi. Entendeu? Os prefeitos não podem ter dinheiro para eles fazer estrada nem nada, mas nós podemos ter o Fundo de Apoio à Cultura da Soja, receber. Hoje, se você for lá do lado do Palácio Paiaguás, tem o Palácio da ProSoja, que é mais bonito que o Palácio Paiaguás do governador Pedro Tax. Entendi. Agora, falando em governador Pedro Tax, o vice-governador do estado era presidente da ProSoja. E aí eu quero esquentar isso aqui e dar essa pitada. Será que tem aí o dedo aí? Olha, eu não por trás acredito. disso daí, deputado? Eu não acredito que o governador vai ficar. Porque o senhor disse agora que a ProSoja acredito tá que o governador- o governo. Não, Está não. dizendo para o governo como deve distribuir os recursos? Ele entrou na justiça Sim. dizendo o seguinte: o dinheiro não vai para os municípios. Ele entrou na justiça. Imagina a Mas iniciativa Carlos Fávaro privada. era presidente da ProSoja. Imagina a iniciativa privada entrar na justiça contra os municípios receber. E eu posso receber. Daí a justiça deu ganho de causa para os municípios não receber. Daí nós recorremos a Brasília e ganhamos em Qual é a Brasília. opinião, por exemplo, do deputado, colega, amigo, pessoal, deputado Zé Carlos do Pato, deputado Wilson Santos do PSDB? Porque nesta semana eu assistindo o pronunciamento dele na Casa de Leis, eu achei interessantíssimo. Ele foi assim, muito... Eu posso falar uma coisa para você? Ele quis dizer que agora estão Não, eu beatificando o ex-governador Dante Martins de Oliveira. Não, mas FETAB, né? eu vou ser justo com você sobre o Wilson. Sim. O Wilson, porque o Wilson, eu poderia até falar alguma coisa, né? Porque essa semana passada ele me deu uma patrolada, né? Ele não queria que eu fosse presidente da Comissão de Constituição e Justiça. Certo. E me deu uma patrolada. Porque a Comissão de Constituição e Justiça, você sabe que tem um controle sobre as leis, Sim. de condução das leis. Ele me deu uma patrolada, mas vou ser justo com ele. Sim. Hoje, ele falou para mim o seguinte: Zé Carlos, eu vou ser a favor dessa lei sua para acabar com esses fundos. Eu vou te apoiar. Eu achei bonita essa atitude. Ou seja, na questão do FETAB, acabar com essas gordurinhas. Isso. Essas... Eu achei muito bonita a atitude Olha, dele. eu estou vendo aí já, sabe, o deputado Wilson Santos, então, numa saia justíssima, junto ao governo do estado, uma vez que ele é líder e ele vai botar o dedo na ferida e vai, obviamente, doer no vice-governador Mas eu do achei estado. bonita a atitude dele, porque ninguém pode negar. Mas Ele é será que ele vai líder do se governo manter? e se posicionou. E vai se manter? Não, falou comigo hoje. Eu tô com você nessa luta. Isso está sendo público aqui, eu a tô fala falando. do deputado. Ele falou para para a mim hoje confirmação pro senhor. no plenário, sentado do meu lado. Deputado Zé Carlos do Pátio, qual a sua avaliação até agora, o senhor que tem uma experiência vasta também no executivo, da atuação do nosso atual governador Pedro Tax? Eu acho que a reforma administrativa, ela economiza muito pouco. Para você ter uma ideia... Economiza pouco? Pouco. Mas a expectativa é de uma grande economia. Ele está demitindo 1.500, ele está extinguindo 1.500 cargos comissionados, extinguindo secretarias, mas a economia só chega a 1,2% da receita corrente líquida. Acho que a grande tacada dele é a reforma tributária. Eu já falei isso para ele, que ele tem que fazer a reforma tributária, e acho que ele vai ter que ter coragem para haver avanço. Justamente isso que você pegou. Porque ele tem que ter uma definição de rumo político. Ainda não se vê isso. Eu acho que ele vai ter que ter essa coragem política de dar um rumo. Por quê? Porque se ficar do jeito que está, hoje, Agnello, só no Mato Grosso, nós temos mais ou menos 60 fundos. E esses fundos é um instrumento de engessar a receita do Estado e atender interesses. Certo. Né? E nós temos que acabar com isso, diminuir esses fundos e o dinheiro ir para a receita corrente líquida para chegar lá na ponta, na saúde, que você todo dia está recebendo a pressão, na educação, nas transferências para os municípios. E o que está acontecendo é o seguinte: hoje, quase 30% da receita corrente líquida é de fundos. Tipo assim, o Estado está loteado. Isso é Ou grave. ele faz uma reforma tributária, enxuga o Estado, e nós, com essa CPI da sonegação, vai para cima para melhorar a arrecadação,
ou então esse governador ele vai ser pautado por grupos econômicos até o final do mandato dele. E aí não vai administrar. Não vai administrar nada. Bom, eu tenho dois assuntos, meu tempo já está estourando aqui, deputado Zé do Pátio. Dois assuntos. Primeiro, o senhor acredita que realmente a discussão que aconteceu nessas últimas semanas na Casa de Leis, que fez inclusive com que o chefe da Casa Civil, doutor Paulo Tax, e demais secretários fossem até lá dar explicações com relação à governabilidade por decreto ou não e tirando a força da Assembleia Legislativa, você acredita que isso vai acontecer? Não, tem que deixar claro. A reforma que ele fez, ele enxugou. Certo. Ele enxugou, tirou 1.500 cargos. Certo. E ali, ele disse aonde vai ter os cargos do primeiro escalão, Certo. segundo Certo. e tal. Mas alguns cargos, ele pediu para fazer por decreto. Certo. Mas em cima daquela redução. Certo. Ele não vai poder ampliar cargos, ampliar investimento. Isso ficou claro para a Ficou Assembleia? claro. Tranquilo O para a artigo Assembleia? 49 da reforma, ela é clara. Então não vai haver manobra na Assembleia. Certo. Quer dizer, num todo, a reforma enxugou. Certo. Enxugou e ele não tem como. Agora, em cima daquele enxugamento, realmente ele vai ter uma manobra, mas já no enxugamento, já feito. Certo. Entendeu? Então isso apaziguou a situação. Apaziguou, mas assim, houve polêmica sobre o INDEA. Sim. Vai para a Secretaria de Desenvolvimento Econômico ou fica na Secretaria de indefinido Agricultura? Empaer, vai fortalecer Empaer ou não? Está indefinido ainda. Por exemplo, uma coisa que eu questionei é os gabinetes. Certo. Do lado do Palácio, né? Gabinete para assunto estratégico, gabinete para contra a corrupção. Tem que ser rediscutido como vai ser essa estrutura, né? Para não também você pegar e fazer uma reforma para moralizar de um lado e ampliar cargos do outro, né? E desmoralizar do outro. Deputado, para nós encerrarmos a entrevista, talvez seja um assunto assim até desagradável para o senhor, mas o amigo Daltinho, companheiro de outrora, né? Criou uma situação embaraçosa para o deputado Zé Carlos do Pátio, o ex-deputado Daltinho, lá da região de Barra do Garças, né? Como é que está a situação nesse momento no partido? Em especial, a situação do deputado Zé Carlos do Pátio e o companheiro que parece que não é mais companheiro. Ô Agnello, eu não queria falar do passado, né? Porque, né, eu queria dizer o seguinte, a semana passada, a direção nacional do partido esteve aqui. Solidariedade. Teve Sim. toda a direção nacional. E nós fizemos uma composição de força. Sim. Que ficou excelente. Certo. Né? O presidente do partido vai ser o companheiro Manuel da Força Sindical. Certo. Que é uma pessoa extremamente preparada. Ele tem hoje um controle... Porque o que ficou claro foi que o Daltinho literalmente quis passar a rasteira no deputado Zé Carlos do Pátio para assumir o mandato. Mas assim, Deus é maior, né? E a gente vai olhar para frente. Então, ficou o primeiro vice-presidente é o companheiro Valdir Correia, certo, que é de Rondonópolis. O segundo vice-presidente vai ser o vereador Haroldo, aqui de Cuiabá. Certo. Hoje nós temos 5 vereadores na capital. Certo. A maior bancada de vereador da capital é do Solidariedade. Quer dizer, o secretário-geral ficou nosso nome. O primeiro secretário ficou um advogado, onde nós temos 5 vereadores lá de Araputanga, entendeu? Um companheiro nosso. O tesoureiro ficou um companheiro da Força também. Mas a pergunta é, Daltinho continua ou já está definitivamente fora? Não, nessa nova composição foi feita uma redistribuição das forças do Estado. Certo. Isso quer dizer que ele vai ter que deixar o Solidariedade. Não, eu não vou falar em nome dele, né? Não vai falar o nome dele, mas ele ficou sem espaço e ficou numa situação muito ruim. Não vai restar outra alternativa, buscar outros rumos, no outro caminho aí, outro partido para continuar fazendo a militância. Conversamos nessa tarde com o deputado estadual José Carlos do Pátio do Solidariedade. Obrigado pela sua participação, viu, deputado Zé do Pátio. Eu tenho certeza que a sua presença na Assembleia de Lei, na Assembleia Legislativa, na Casa de Leis, vai obviamente trazer um discurso sempre diferente, né, e interessante para a população. Obrigado pela sua participação. Muito obrigado.